Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Túlio, eu faço parte da Inup. A Inup é uma startup de contabilidade e finanças. Hoje eu tenho o prazer de receber duas pessoas aqui no podcast importantíssimas de uma parceira da Inup também que é importantíssima, FEGENG, a maior federação de empresas juniores do mundo. Queria pedir para Lorena, Marcos, primeiro agradecer a presença, pedir que vocês se apresentem, contem um pouco da trajetória de vocês e depois a gente parte para o assunto que hoje é COFINS. Boa, muito prazer, sou Lorena França, faço arquitetura e urbanismo na UFCJ, fui parte, em 2022, bem calor, da Arquei Empresa Júnior, a EJ, de arquitetura, então assumi cargo de vice-presidência, depois presidência, querendo continuar mais no movimento, fui do Núcleo Vertentes, então fui líder de negócio em um primeiro momento, depois candidatei para a presidência executiva, então fui presidente do Núcleo, outros cargos também de vacância e agora, impactando Minas Gerais, estou como presidente executiva da FEGENG e também diretora de desenvolvimento da rede. Boa. Muito prazer, pessoal, eu sou o Marcos, eu estudo psicologia no UFMG também, assim como a Lorena, entrei no Movimento Empresa Júnior em 2022, entrei num cargo que era chamado assessor estratégico financeiro, futuramente fui diretor e depois fui presidente da minha EJ também. Entrei no Núcleo Central no ano passado enquanto vice-presidente de Gente e Gestão, assumi algumas vacâncias também de diretor de desenvolvimento e diretor de expansão e atualmente estou na FEGENG enquanto vice-presidente de Gente e Gestão em 2025. Show de bola, galera. Obrigado pela presença de vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o COFINS, que é um tributo que, em tese, é devido para as empresas juniores, para os núcleos, para as federações, mas existem caminhos tanto da isenção quanto da restituição desses valores. Vocês lembram, na época de empresa júnior, de ter pagado o COFINS? A minha EJ pagava o COFINS. A gente tinha que ir lá pagar, a gente não conseguiu isenção, a gente já tentou, mas burocracia, as outras gestões desistiram, então a gente pagava, tanto que a gente descobriu que tinha uma CND federal negativa por conta do COFINS, que a EJ não pagava, e aí surgiram dívidas, teve uma burocracia muito grande, gestões anteriores à minha, A certidão então, ficou positiva, né? Ficou positiva. É confuso, exatamente. Porque é certidão negativa, você acha que é ruim, mas não. Negativa é que, negativa, isso. Inexiste débito. A positiva é que, de fato, tinha débitos, Então, a gente descobriu isso em gestões anteriores, o pessoal sempre alertava, não esquece do COFINS para conseguir, manter e não ter a certidão de fato positiva. Sim. Na minha empresa júnior a gente pagava COFINS, então eu lembro até hoje do cálculo de 12,5% que era COFINS mais ISS, que a gente pagava. E eu acho que o COFINS, principalmente, ele é um imposto que ele é muito grande, para as empresas juniores, porque 7,6% é um valor enorme ali que a gente, para EJs que são menores, então uma EJ que fatura cerca de R$10.000, isso é um valor absurdo para ela, Então, desde a minha época de EJ, o COFINS, ele era um dos impostos que sempre ficava marcado, Não, tem que separar todo mês o valor que vai ser de imposto que a gente vai pagar. E quando eu entrei no núcleo, mesma coisa, Então, você entra no núcleo, aumenta um pouquinho a magnitude do faturamento, mas ainda tem lá o COFINS. E você comentou essa questão de isenção, sobre essa restituição. E para nós, pelo menos para mim, enquanto empresário júnior, isso é uma coisa que só chegou em conhecimento no ano passado. Então, acho que até o ano passado, até 2024, não era de conhecimento geral do movimento Empresa Júnior, pelo menos dos empresários juniores, que você conseguia ter isenção e restituição, Então isso é uma coisa que foi até bom a gente ter contato com a Inup, ter contato com parceiros que comentassem, olha, dá para fazer essa isenção, tem como olhar para isso e facilitar essa burocracia para a empresa júnior. Você falou muito bem, Marcos. O COFINS, ele tem uma alíquota, que é uma porcentagem de 7,5%, e ela incide sobre o faturamento. Então, se no mês de março, por exemplo, a empresa júnior teve R$100 de nota emitida, em tese, ela paga 7,6%. Até determinada data, a gente identificava que o COFINS era devido. Por quê? Existe o entendimento que a associação civil, que é a natureza jurídica, o tipo de CNPJ de uma empresa júnior, ele não paga o COFINS sobre a receita própria, tá? O que seria uma receita própria? Vamos supor que a gente mora num condomínio, nós três moramos no mesmo condomínio, ou a gente faz associação de moradores do bairro Y. A gente paga um valor para o condomínio limpar o condomínio, pagar o salário do porteiro, da limpeza, fazer a manutenção do elevador. É uma receita que é investida propriamente na associação. Associação de morador, mesma coisa. Todo mundo dá R$50 por mês para a associação de morador. Para capinar o mato, para fazer um serviço de recapeamento, mexer no meio-fio, melhorar uma iluminação. Então é uma receita que está sendo reinvestida.
O grande problema que a gente tinha é que a receita da empresa júnior, ela tem um caráter contraprestacional, tá? Até quando um parceiro, às vezes, fecha uma parceria com a FEGENG e faz um patrocínio, existe um caráter contraprestacional porque ele quer a exposição da marca. Se eu contrato uma empresa júnior, eu não estou doando um dinheiro para a empresa júnior. Eu estou querendo um serviço em troca. Então, tecnicamente, era essa a definição. Inclusive, teve uma empresa júnior que entrou com processo na justiça contra a Receita Federal, alegando: olha, eu sou uma empresa júnior, eu não tenho finalidade lucrativa, não tem como eu pagar esse imposto, esse tributo, né? Que é uma contribuição, nome técnico, mas imposto, por aqui na conversa que a gente está tendo. Então, quando foi julgado esse processo, o que a juíza do caso decidiu? Que em função do evidente caráter contraprestacional, não estariam isentas as receitas de uma empresa júnior, né, em face da sua prestação de serviço, assim conhecida como Associação Civil à Empresa Júnior. Porém, existiu uma instrução normal, isso até ontem, né, por exemplo, assim, até determinada data. No final de 2023, a gente teve uma normativa diferente da Receita Federal, que veio tanto de uma instrução normativa como uma solução de consulta. Na instrução normativa, eles diziam o seguinte, que a associação civil não paga COFINS das receitas próprias, assim conhecidas como as doações, as mensalidades, as contribuições, só que as receitas decorrentes das finalidades precípuas da entidade seriam consideradas como receitas próprias, ou seja, receita isenta. Aí, eu não sabia responder e eu acho que vocês também não. O que é receita precípua, né? Atividade precípua da entidade? Vocês sabem o que é? Faço nem ideia. Também a gente não sabia. É porque a Receita Federal, ela solta uma normativa sem citar a empresa júnior primeiro. Ela cita de uma maneira geral, associação civil, existem infinitos tipos de associação civil. Atlética, diretório acadêmico, centro acadêmico, empresa júnior, equipe de competição, ONG e por aí vai, associação de morador, tá? Aí, qual que foi o papel da INAP? A gente contratou um escritório jurídico para fazer uma análise, tá? Um escritório especialista em recuperação tributária. Falou, escritório, o que quer dizer receitas decorrentes da finalidade precípua da entidade? Para entender o que está querendo dizer. Finalidade precípua é a finalidade principal ali, a mais importante. E qual que foi o retorno que a gente teve desse parecer? Olha, se as atividades que a empresa júnior executa tiverem de acordo com o que está previsto no estatuto, a empresa júnior está isenta do COFINS. Só que isso depende de um caráter técnico, de uma análise técnica. Então, o que a gente recomenda? Para que a empresa júnior tenha essa isenção, ela tem que contratar algum tipo de empresa, usualmente alguém que entenda dessa parte, para fazer essa análise técnica, e isso é inclusive um serviço que a gente faz. Tanto que a gente fez a análise de isenção da COFINS para a FEGENG. Sim. E eu acho que isso entra até justamente num tópico de documentação, né? Claro. Porque se precisa estar de acordo com os objetivos fins do estatuto, o estatuto tem que estar organizado, né? Então, tem toda essa questão de como o estatuto está bem descrito, se está bem organizado, se ele está registrado, né? Então, a gente tem muitos problemas hoje, por exemplo, de empresas juniores que desejam a isenção, mas quando vai ver, o estatuto não está bem descrito, o estatuto não está bem feito, e aí precisa refazer o estatuto, e aí tem toda a burocracia, né, de conseguir registrar novamente o estatuto pela questão financeira e todas essas questões, né? Sim, e você disse muito bem, precisa de documento. Por exemplo, para fazer isenção, a gente precisa analisar os balanços da empresa júnior, os documentos contábeis dos últimos 5 anos. A parte documental é muito importante. A Receita Federal, ela soltou uma solução de consulta. E nessa solução de consulta, ela diz mais ou menos o seguinte, que as empresas juniores constituídas sob a forma de associação civil, nos termos da 13267 de 2016, que é a Lei das Empresas Juniores, se eu não estou enganado, aí tem um entre vírgulas maravilhoso. E desde que respeitados todos os requisitos legais, vírgula, está isenta da COFINS. Então, essa análise que a gente faz. Se for feita uma análise que a empresa júnior se adequa, perfeito. A gente recomenda que seja feito um parecer. Para quê? Gestão de conhecimento. Para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, se alguém questionar a empresa júnior, por que precisa, por que ela não paga mais no COFINS, é em face disso.
Tanto que foi isso que a gente fez com vocês. A gente produziu um parecer para dar essa chancela. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque você comentou essa questão de gestão de conhecimento, né? Eu acho que uma coisa que sempre chega na gestão de conhecimento tem que pagar imposto. Então, todo mundo sempre comenta sobre isso. E eu acho que quando a gente olha para essa questão de parecer, né? Você comentou sobre a análise do financeiro dos últimos 5 anos. Isso volta de novo também para a questão de ter documentos, né? Então, ter livros diários bem documentados, ter registrados. E eu acho que empresas juniores nenhuma sozinha, sem uma contabilidade ajudando, sem uma contabilidade olhando para isso ali, vai conseguir, de fato, alcançar essa solução, né? E tanto a isenção, ela depende de documento, quanto a restituição. Só para que o pessoal saiba também. Hoje a FEGENG tem um processo de restituição com a INUP. É possível que a gente faça a recuperação dos valores pagos de COFINS nos últimos 5 anos. Então, é um processo maravilhoso, é um processo muito bacana. É feita uma análise documental, é feito um protocolo perante a Receita Federal, a INUP faz esse processo e a gente consegue restituir. Só para trazer de referência para o pessoal e para vocês também, a INUP já recuperou mais de R$600 mil em COFINS só de empresa júnior. Se eu considerar todos os valores que eu já recuperei de COFINS de várias empresas juniores, assim como núcleos, assim como federações, eu já tenho mais de R$500 mil de valor recuperado. Então é um processo que pode ser feito, não é um processo muito burocrático, é um processo que demora meses, demora um tempinho, mas é uma oportunidade. É uma notícia muito boa para uma empresa júnior e falar, olha, acabou de cair na sua conta o valor do COFINS recuperado nos últimos 5 anos. Como vocês não têm finalidade lucrativa, é mais do que válido para que seja reinvestido na atividade da EJ. Sim. Volta, né, o valor para o movimento. A gente fala tanto, né, da vivência empresarial, de capacitação. É um dinheiro que volta para o movimento em forma de oportunidades, né? Uhum. Exato. E eu acho que isso é muito importante, né, que você comentou dessa questão de tempo. E eu lembro que, se eu não me engano, né, são 6 meses para uma análise e após essa análise são 6 meses para uma possível restituição. E isso pode parecer muito tempo, né, mas é muito pouco. Quando a gente olha para uma gestão de uma empresa júnior, para uma gestão de uma federação, né? Então, a própria FEGENG tem uma gestão de 12 meses. Então, se a gente começa o processo hoje, daqui 12 meses, vai estar no meio da gestão do ano que vem. Sim. Eles vão receber essa devolutiva, né? Então, é muito importante até mesmo porque impacta muito no futuro da empresa júnior, né? E a gente fala tanto isso sobre o movimento continuar, né? E eu acho que quando a gente olha para isso, de ter uma possibilidade de fomentar ainda mais, né, essa permanência, fomentar ainda mais a vivência empresarial, igual a Lulu bem disse, eu acho que isso é uma das coisas que é muito importante quando a gente olha para essa possibilidade. Não, às vezes nem só receber a restituição, é só de você não ter que colocar no seu planejamento financeiro, que tem que separar ali todo mês 7,6%. 7 vezes, perdão. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, porque facilita muito o quanto você consegue abrir o leque de oportunidades dentro da EJ. E a gente fala no movimento, né? Alguém tem que plantar a sementinha. Sim. Pode ser você ou não colher os frutos dele, né? Então, eu acho que é um ponto importante também quando a gente trata, né, dessa restituição. Perfeito, tá me corrigindo, não é 7,5, é 7,6. Mas perfeito, Marcos. Existem alguns casos que a INUP consegue até em menos de 12 meses fazer a isenção e a recuperação, tá? Mas, obviamente, a Lorena comentou muito bem, a sementinha é feito um processo agora para que futuramente você receba essa devolutiva. E a devolutiva de um imposto a ser restituído, com certeza, vem sempre um bom momento, nunca vai vir num mau momento, tá? Pessoal, hoje o conteúdo era mais rápido, trazendo um pouquinho do processo de isenção e restituição de COFINS, trazendo a FEGENG aqui para comentar um pouco sobre a experiência, como que foi trabalhar com a INUP quanto a isso. Algum recado final para quem está assistindo a gente? Confia que dá certo. Confia que dá certo e utiliza dos meios e das pessoas necessários, né? Então, esse a gente comentou que é um processo que é um pouco burocrático, então quem pode me ajudar, né? Eu acho que é entender isso também, buscar a INUP, buscar as instâncias para ter essa orientação, claro, e aproveitar também de quem tem expertise para isso, para não caminhar sozinho, né? Porque confia que dá certo, mas se tiver alguém do seu lado, vai dar melhor ainda. Então, acho que é muito sobre isso. Perfeito, pessoal. Eu queria agradecer muito a participação e a presença de vocês. Para a INUP é um quesito de orgulho conseguir fazer um conteúdo desse com a maior federação de empresas juniores do mundo. Para quem está assistindo a gente, se vocês quiserem entender melhor como que funciona o processo financeiro da FEGENG hoje, o controle, pegar referência deles, como que foi feita a isenção e a restituição do COFINS,
eu tenho certeza que eles estão à disposição. Para você de empresa júnior, Núcleo Federação, quer entender melhor sobre a parte tributária, quer entender sobre isenção ou imunidade, seja sobre o ISS, seja sobre o COFINS ou sobre outro tributo, a INUP está super à disposição para conversar com vocês. Forte abraço e até a próxima.